Nelson Jobim, um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma entrevista bombástica, foi bem claro no que ele falou, bem sucinto, e a análise do Kim Paim absurdamente maravilhosa, assim. Ele mandou muito bem no que ele falou. Como sempre, ele é uma pessoa muito pé no chão e não costuma ficar se empolgando e se deixar levar com emoção, não. Assista que vale muito a pena. Compartilhe, curta e não se esqueça de se inscrever no canal. Esse daqui foi o ápice, talvez já do mês. Difícil acontecer uma coisa, talvez mais interessante. Eu acho que isso aqui é mais interessante que a decisão do TCU. Eu acho que é mais interessante. A gente vai ouvir com novas informações. Você deve ter escutado, se você não escutou, você vai ouvir pela primeira vez, mas quem já escutou agora vai escutar com novas informações sobre o senhor Nelson Jobim. Vejam só. O ex-presidente do Supremo, ele não foi só ministro, ele já foi presidente da corte, Nelson Jobim, afirmou em entrevista ao CNN Entrevistas que não classificaria os atos do dia 8 de janeiro como um atentado à democracia. Rapaz, é mesmo? Muita gente compartilhou. Eu vi diversas pessoas colocando. A maior parte do pessoal ficou meio presa à questão do dia 8. Questão do, onde é que você estava nos últimos meses, nos últimos anos, tudo mais. Beleza. Só vi um comentário que foi um pouquinho além do óbvio, que foi esse daqui, ó. Desse jeito, a ala anti-woke do BTG vai criar uma baita confusão na Faria Lully. E aí talvez vários de vocês estejam se perguntando, por que o Renato tá falando que a fala do Nelson Jobim, né? Ele tá falando, na verdade, é o seguinte, não ele tá falando do Jobim, ele coloca no título da fala do Nelson Jobim e fala, por que uma suposta ala anti-woke do BTG vai criar problemas na Faria Lula? O que é que isso tem a ver com a entrevista? Vamos lá. Breves informações que eu acho que falam muito. Nelson Jobim, ele não está falando aqui na CNN apenas na posição de um ex-jurista, de um ex-ministro do Supremo, de um ex-presidente da Corte Suprema do país. Não. Celso Amorim, desde que ele se aposentou, ele fez várias coisas e segue fazendo. Ele não ficou em casa parado, de barriga para cima. O nosso grande Nelson Jobim, ele, podemos falar, participou da criação da tal Frente Ampla a partir de 2020, juntando pessoas, democratas. Já foi ministro do Lula, já foi conselheiro com Lula, auxiliou Lula durante o processo, mas não tão próximo, mas também não tão longe. Tem trânsito. E o nosso grande ex-ministro, atualmente, ele trabalha num lugar muito especial. O que faz com que, quando ele abre a boca, ele não está falando só como um ex-jurista, mas também como um representante, porque ele, né, ocupa uma posição muito importante de destaque dentro do BTG. O BTG, não tem nem o que discutir, né? Hoje é o maior player do mercado financeiro no Brasil. Então, quando ele fala aqui, não tem como dissociar o Nelson Jobim do BTG, logo do mercado financeiro. E existe uma ala no mercado financeiro que com certeza está insatisfeita com o desgoverno. Não digo que essa ala é o BTG, mas vocês devem lembrar também que o André Esteves, ele não é bobo. Eu tenho certeza que o André Esteves é o típico jogador que gosta de estar com um pé em cada canoa. E diante de tudo que está acontecendo, né, por mais que esteja muito bom para ele, né, era Lula, é bom ele deixar claro que, ó Lula, que jeito, né, irmão? Amigos, negócios à parte. Além disso, essa fala do Nelson Jobim ocorreu na CNN. E a CNN tem uma coisa que é interessante. A CNN, ela surge no Brasil, né, graças à iniciativa do Rubens Menin, empresário, muito dinheiro, muito rico. E ela passou por maus problemas, e aí alguns cortes, e aí passou recentemente por uma reformulação, onde o cara que meio que construiu com o Rubens Menin foi embora, e chega um novo manda-chuva.
O novo manda-chuva da CNN é o João Camargo, que deu lugar para sua filha, mas eu acho que é ele quem ainda manda, no Grupo Esfera. Vocês devem saber qual é o Grupo Esfera. É o único grupo, além do LEAD, que promove esses super, mega, hiper encontros internacionais, onde a nata da elite brasileira discute o país. Assim, é um lugar específico, por um cara com uma posição de muito destaque, falando várias coisas. Aí a gente vai ouvir, aí vocês devem lembrar, quem desceu agora. Aí teve uma matéria outro dia, né? Muito estranha no Estadão, falando, não, o Gilmar Mendes aí, o ministro Gilmar Mendes, falando que Bolsonaro, né? Um cara com coração grande, tava preocupado com a turma, durante o Fica em Casa. Isso significa que Bolsonaro vai ser candidato em 2026? Não faço ideia. Agora, uma coisa não dá pra negar, que o clima o clima que estava no Brasil no início de 2023 era um. O clima agora, no segundo semestre de 2024, o clima já é outro. O clima já é outro. O apelo popular, as coisas, a eleição, a gente não sabe como é que vai ser a desenvoltura da direita, a gente não sabe qual que vai ser o resultado final da eleição da presidência da Câmara, do Congresso, talvez, né? A forma como as coisas possam ir convergindo pode apontar, talvez, para um direcionamento aí que diga, rapaz, talvez seja interessante aí, né? Bolsonaro tem o direito de participar da eleição. A gente não sabe. No Brasil tudo é possível, né? A própria esquerda fala isso. Bolsonaro segue em campo, segue em jogo. E vamos ouvir aqui, porque ele não fala só do dia 8. Ele fala algumas coisas bem interessantes. Inclusive, ele encerra falando algo que, para mim, pelo que me consta, é a primeira vez que eu escuto esse tipo de crítica e que eu acho que ela é bem relevante. Mas vamos lá. Aí, muitos críticos do Supremo apontam outro lado, outro aspecto dessa dinâmica, que é o fato do STF estar conduzindo investigações criminais. Sim, isso é outra coisa. E isso, eventualmente, está ultrapassando as barreiras, os limites daquilo que deveria ser constitucional. Por outro lado, aqueles que defendem o Supremo dizem que o STF está sendo guardião das leis, das normas, está garantindo a democracia, está sendo fiador da democracia brasileira. Já tendo passado por lá, qual que é a tua avaliação sobre isso? Bom, não tem dúvida que a função do Supremo é essa: preservar a Constituição, preservar a compatibilidade do direito produzido pelo Parlamento, das leis infraconstitucionais com a Constituição. Tudo bem, isso ele faz. Mas começou a haver uma coisa curiosa, um intervencionismo maior. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Não termina nunca, né? E cada vez mais se expandiu o objetivo. Esse inquérito foi criado pelo Toffoli para responder aquelas investigações das pessoas que estavam falando mal do Supremo, aquelas coisas todas. Que é o das milícias digitais, que se desdobra em golpe. Agora foi expandindo o objetivo disso. Tanto é que tem aí essa história do 8 de setembro, né? 8 de janeiro. O 8 de janeiro... eu tenho uma visão distinta do 8 de janeiro, quero compartilhar com vocês, porque eu acho o seguinte, veja bem, aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados lá, etc., pretendendo que os militares interviessem no governo, ou seja, desse um golpe. Pretendiam a intervenção militar no processo político. Aquilo foi. Não saíram, não houve naquele momento, o período do Bolsonaro, não podiam tirar da frente. Então, ficaram isolados. Esse pessoal ficou lá, mas ficou um tempo. Quanto tempo esse pessoal ficou lá? Entre o resultado das eleições de 22 e o início do ano de 23, né? Alguns meses. Um mês, pois bem. Aí, no final, eles não conseguiram que os militares interviessem para fazer um golpe. É o que eles pretendiam. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe, eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Não se enquadraria, por exemplo, na abolição do Estado Democrático de Direito, na tua avaliação? No meu ponto de vista... Ou terrorismo, não, como nada disso. dizem. Aquilo foi uma frustração. Eles ficaram um tempo enorme
e não conseguiram nada. Mas que crime é, então? Foi problema de destruição de patrimônio público, essa coisa. Tem várias situações. Você lembra aqui em São Paulo, quando no governo eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o palácio, arrancaram as cordas, que ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Mas ali, né, ministro, aí tentando olhar um pouco para a ótica que hoje o governo principalmente defende, as investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal estão seguindo uma linha de raciocínio de interconexão, onde todas essas frentes de investigação que a gente vem vendo, desde as joias até a trama golpista, passando por todas as outras aí no meio, a bem paralela e assim por diante, se unem dentro do conceito de que haveria uma organização criminosa que teria utilizado o Estado para cumprir determinados objetivos não republicanos. Essa é toda a linha, por isso que se cria esse grande guarda-chuva dessas investigações que, em tese, remeteriam ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa coisa de o Supremo jogar todas essas investigações no mesmo balaio, na avaliação do senhor, está errada? Sim. Eu acho que não deveria ser da competência do Supremo julgar uma senhora que pintou lá o não sei o quê, o que quebrou o vidro, que pintou aquela estátua. Lembra aquela história? Tem razão. Ou seja, e com isso você acirra mais. Porque eu, inclusive, examinei lá para curiosidade, né? Um caso, e verifiquei o seguinte, que havia um pacote de vários casos a serem julgados ao mesmo tempo, o voto do relator era igual, só mudava a parte da caracterização da pessoa e tal, que fez, etc. E tal. E aí teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão. Como é que vai ser isso? Eu não é do meu feitio esse tipo de coisa. Eu advoguei muito no crime quando era advogado lá atrás, né? Agora, eu acho que nós temos que ter mais não se envolver, o tribunal inclusive, nessa disputa política e radicalização que está havendo. Vocês vão convir comigo que a radicalização vem do presidente Bolsonaro, mas também foi provocada pelo presidente Lula. O presidente Lula, em todas as manifestações, ou grande parte delas, faz acusações do Bolsonaro, que foi o ex-presidente. E Lula ainda alimenta essa polarização? Alimenta a polarização, talvez por interesse de que disputa política, eleitoral, teria mais condições, etc. Mas isso que eu refiro é essa disfuncionalidade. Ninguém está olhando para o futuro. Aí você vê, né? Se não é golpe, se o que está fazendo aí o julgamento é indevido, o projeto de lei da anistia para os presos do dia 8, eu acho que ele faz mais sentido, vamos falar assim, né? Eu acho que ele fica mais palatável e você vê que a coisa aí vem avançando. E no final da entrevista, você vê que ele fala sobre acirramento. Beleza, vamos convir aqui, Bolsonaro criou, mas, o Lula tá aí, tá alimentando, etc, tudo mais. Ele tá falando do Lula. Beleza, é o início. E esse é um ponto que, da forma como ele coloca, pra mim, é a primeira vez que eu tô vendo o pessoal colocar, falando o seguinte, toda ação tem uma reação. É muito simplório falar, o país radicalizado, Bolsonaro radicaliza o país. Peraí. E as pessoas não ficam frustradas, ficam revoltadas por nada? Será que não tem ninguém fazendo algo que acaba por alimentar tanta insatisfação popular? E eu acho que ele, quando ele fala do Lula, ele não só tá falando do Lula, né? Eu acho que essa fala dele sobre acirramento, falando, não é uma pessoa sozinha, eu acho que ele foi bem cortês. Mas, porém, entretanto, todavia, você deve imaginar, né, que no Brasil tem muita gente que acaba por alimentar esse sentimento de insatisfação, principalmente dentro da direita brasileira, por ações, medidas, né, ideias que são frustrantes, para ser bem polido, né, ao comentar sobre o tema. Então, olhem essa entrevista em todo o contexto, tudo que está acontecendo. Aí pense, por exemplo, nas manifestações, nas movimentações da direita sensata.
tem que ter uma direita sensata, tem que ter uma direita sensata. E se a direita sensata não conseguir? Se a direita sensata ela não conseguir ganhar corpo, qual é a opção? O Lula de novo? Que ninguém mais aguenta? Talvez o único jeito então não é devolver o direito político de Bolsonaro, já que a direita sensata não vai para lugar nenhum. E se, beleza, né, e se não tiver direita sensata, mas alguém, sei lá, que Bolsonaro assim aponta o dedo e você vê que, cara, essa pessoa aí, ela vai seguir realmente a linha de Bolsonaro. Não vai ser um cara meio que morde a sopra, queridinho pelo sistema. A direita sensata também fica chupando o dedo. Porque aí no final do dia o cara vai falar, bicho, vai ser que eu vou começar a sentar com essa pessoa ou vamos sentar diretamente com o Bolsonaro pra ver aí, velho, como é que vai ser a partir de 2026. A forma como o Brasil tá caminhando, a forma como o Lula vem tocando o país, tá difícil, né? Tem a eleição americana. Caso a esquerda perca lá, que vai ficar ainda mais difícil pro Lula, as chances do Lula e da direita sensata continuam a minguar. Minguar. Pega inclusive aí os governadores de direita que querem ser candidatos. Talvez vocês falem, não, depender da pessoa que Bolsonaro escolher, eu vou votar em fulano, ciclano e beltrano. Mas você há de convir comigo que Bolsonaro hoje, e o que ele representa, se ele apontar o dedo e falar, ó, meu candidato é o cachorro caramelo. E muita gente vai falar, pá, eu vou votar no cachorro caramelo. Não importa quem é que tá aí no meio de campo, eu vou votar no cachorro caramelo, vou votar no candidato de Bolsonaro. Bolsonaro e Lula, eles conseguem ter esse poder, né? Então, a direita sensata, ela tem pouco tempo para se viabilizar. Ela sabe disso. E ela sabe que ela também precisa do espólio de Bolsonaro a todo custo. Por isso que ela também quer que Bolsonaro fique inelegível. Tem muito interesse aí. Você vê a falta de empenho de algumas pessoas ao tratar de Bolsonaro, ao tratar de algumas coisas que acontecem no Brasil. Aí você fica observando as coisas.